Fala galera do nono ano, beleza? Acharam que não ia ter aula, né? Vai ter aula, só que de uma forma diferente. Para isso, eu preparei algumas videoaulas para vocês. Vamos lá, qual é o tema dessa videoaula de hoje? Vai ser a Rússia pré-revolucionária. Então eu vou mostrar para vocês a situação da Rússia antes da Revolução e como se deu os acontecimentos que levaram ao ensaio geral. Como seria isso? Seria uma preparação para a Revolução. Primeiro, uma coisa, nós temos que imaginar que a Revolução Russa acontece em 1917, mas ela não vai ser preparada em 1917 ou 1916, certo? Os acontecimentos que vão levar à Revolução vão se iniciar no final do século XIX. Então, são vários acontecimentos que vão levar a estourar essa Revolução em 1917. Primeira coisa, nós vamos entender qual era o contexto dessa Rússia. Em relação à política, vigorava ainda o governo dos czares. Os czares eram reis absolutistas, ou seja, reis que mandavam em tudo e em todos. Ninguém questionava o rei. O que o rei falava virava lei. Para vocês terem uma ideia, ainda acreditavam no direito divino dos reis. O que seria isso? O rei era um escolhido de Deus para governar. E aí, devido a isso, ninguém poderia questionar. Porque questionar o rei seria a mesma coisa que questionar o próprio Deus. Em relação à economia, a situação também era de atraso. Atraso econômico e industrialização tardia. A industrialização na Rússia se deu no final do século XIX e com capital estrangeiro. Para vocês terem uma ideia, uma comparação, a Revolução Industrial na Inglaterra aconteceu na metade do século XVIII e aqui somente no final do século XIX. Então, enquanto o resto da Europa já estava há séculos industrializada, no caso da Rússia, esse atraso. E em relação à sociedade, gente, a Rússia era praticamente ainda feudal. Nós vamos imaginar que o resto da Europa começou a sair da questão de feudalismo, vamos colocar aí no século XI e consolidou lá no século XV, XVI, e a Rússia ainda tinha características feudais. Como? Uma grande desigualdade social, privilégios feudais. Vocês lembram lá da França? Clero, nobreza, não pagam impostos, tinham as melhores terras. Para vocês terem uma ideia, só acabaram com a servidão em 1861. Até 1861 existia servos na Rússia. Se a gente for analisar aqui, gente, essa situação é muito parecida com a da França antes da Revolução Francesa. Mas no caso da França, aconteceu quando? 1789. É um tempo bem anterior, certo? E quando que a situação vai começar a mudar? A partir, gente, de 1904. 1904, a Rússia entra em guerra com o Japão, uma guerra imperialista. O que eles estavam disputando? Eles estavam disputando terras na China, a região da Manchúria. E a Rússia perde essa guerra para o Japão. Para vocês terem uma ideia, gente, foi a primeira vez na história que um país considerado europeu perde para um país asiático. Isso fez com que desencadeasse algumas insatisfações, mas ainda de forma extremamente o quê? Pacífica. Queriam tirar o czar do poder? Não. E o que acontece? Em 1905, a população faz um movimento, uma passeata pacífica, pedindo ao czar melhores condições, acabar ou diminuir a desigualdade, mais acesso da população à terra. E o que o czar faz? Você acha que ele dá algum benefício? Muito antes, pelo contrário, ele pega o exército e manda para a rua massacrar o movimento. Morrem centenas de pessoas. E esse dia fica conhecido como o Domingo Sangrento.
A partir desse domingo sangrento, vai começar a fervilhar a situação na Rússia. Para dar uma acalmada na situação, o que o czar ele vai fazer? Ele fala, não, vamos estabelecer uma monarquia constitucional, vamos formar um parlamento. E aí, em 1906, ele cria a Duma, que era o parlamento. Mas no frigir dos ovos, gente, esse parlamento não servia para nada. Por quê? Primeira questão, ele poderia acabar com o parlamento a hora que ele quisesse. E ele fez isso várias vezes. Segundo lugar, ele colocou uma lei, vocês lembram lá de Dom Pedro II, quando você tinha Dom Pedro I, na Constituição de 1824, quando você tinha um poder moderador, um poder acima dos outros, existia isso na Rússia. Então, o que acontece? O rei estava acima do poder legislativo, do judiciário, dos outros poderes. Então, tudo que o parlamento fazia, ele poderia o quê? Ele poderia bater o pé, contestar, e essa situação estava sob controle de quem? Do rei. Ok? Próxima videoaula nós vamos ver o quê? As formações políticas que vão levar a essa Revolução Russa. Belezinha, gente? Um abraço, fui!